Olá, concurseiros! Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência na vida de concurso público. Agradeço o convite também para mandar minha mensagem do aprovado. Então vamos lá. Meu nome é Gabriela Queiroz. Eu fui policial civil por 4 anos. Atualmente eu sou analista judiciária, área administrativa do TRE da Bahia. Mas não foi sempre assim, né? Todo concursado um dia já foi concurseiro. E aí eu lembro os perrengues que eu passei nessa vida de concurso público. Comecei a estudar para concurso porque eu sou formada em administração de empresas e eu achava o curso muito amplo. Eu achava ele que não me deixava especialista em nada, sem eu fazer uma pós ou sem eu me dedicar mais. E as chances de eu administrar uma empresa e ganhar um salário reduzido eram grandes, ou de eu herdar algo dos meus pais. Como eu não sou herdeira, eu realmente decidi estudar para concurso público. Minha mãe é analista do TRF, né, com a sede da TRF Quinta Região, com sede em Recife. E ela é analista área odontologia. E sempre quando criança, eu ia com ela ao tribunal, via aquele tribunal bonito, aquelas pessoas conversando felizes. Essa é a lembrança que eu tenho. Aquelas pessoas conversando, felizes e numa estrutura legal. A minha mãe voltava para casa tranquila, não tinha uma pressão que do outro lado que eu vivia, que era o meu pai, ele trabalhava em empresa privada, depois de um tempão na empresa foi demitido, não conseguiu se realocar no mercado. Isso gerou diversos problemas, né, de saúde mental para o meu pai, depressão, ansiedade. E aí eu tive os dois lados. E eu pensei, como administradora, eu prefiro fazer concurso público, seguir o caminho da minha mãe, ter minha estabilidade. Pois bem, comecei a estudar, assim, né, passei 1 ano depois que me formei, tentando, mandando currículo, enfim. E aí eu não tava com essa ideia de estudar para concurso, porque eu sabia que seria muito oneroso, exigiria muita dedicação, mas depois de 1 ano, eu olhei e falei, meu Deus, o que que eu quero da minha vida? O que que eu imagino? Porque se eu já estivesse estudando com afinco, né, com determinação nesse período, provavelmente eu teria colhido algum resultado. Comecei a estudar, só que qual foi o grande erro aí? Quando eu comecei a estudar, eu decidi estudar para concurso público, eu, primeiro, não defini qual o foco, né? Qual seria o concurso que eu prestaria, se seria pelo menos a área, né, na área de atuação, se era a área de tribunais, se era a área da carreira policial, se era a área de saúde, se era a área de fiscal, né, jurídica, mas jurídica não podia ser que eu não sou formada em direito, mas, enfim, nem de saúde. Mas aí eu decidi estudar para carreiras de tribunais. O que aconteceu foi que, por total desconhecimento das coisas, eu tinha estagiado na ANAC, que é uma agência reguladora, né? E na Agência Nacional de Aviação Civil, em Recife. E eu amava estagiar lá, achei demais. Então eu pensei, não, eu vou estudar para agências reguladoras. Porque, com total desconhecimento, agências reguladoras, entendam, é muito amplo, né? Cada agência reguladora, ela cobra um assunto em específico. A Agência Nacional de Aviação Civil cobra uma parte, né, de conhecimento da aviação civil, né? A Anatel, por exemplo, telecomunicação. Então, são áreas totalmente divergentes que a probabilidade, né, na estratégia do concurso público de eu acabar me confundindo e não galgando nenhum cargo era grande, porque eu estaria sempre começando do zero. Fora que são poucos os concursos para as agências reguladoras. E aí teve outro errinho. Eu não foquei na estratégia, então o que eu fiz? Eu quero começar, vou começar hoje. E sabe aquela fome, aquela vontade de estudar, aquela vontade de acontecer, né? A gente tem a busca por resultados imediatos. Então eu tive essa necessidade de começar para ontem, para passar para ontem. E aí o que eu fiz? Eu pulei uma das principais fases, as principais etapas do estudo para concurso, que é o planejamento e a estratégia. Eu preciso primeiro me conhecer, eu preciso primeiro saber identificar os meus pontos fracos para atuar neles, né, para melhorá-los, e os meus pontos fortes para conseguir ainda desenvolvê-los ainda mais. Então, eu não fiz isso. Eu saí, fui numa livraria,
Saí comprando. Deixa eu ver. Acho que cai raciocínio lógico, cai direito constitucional, cai direito administrativo. Então, o que eu fiz? Eu entrei numa livraria e comecei a comprar livros. Sem nenhum tipo de orientação, sem conhecer o autor. Eu só olhava, eu quero um livro para direito constitucional. Pegava o livro, comprei o livro. E veja que, com a falta, né, desse primeiro passo, que é o planejamento, você acaba gastando dinheiro, acaba influenciando em todas as outras áreas da sua vida. Então eu acabei gastando dinheiro, gastando tempo, comprando material errado. Depois eu tive que recomprar os materiais adequados para a minha aprovação. Então eu comecei errando pra caramba nisso, não fazia ideia, só queria começar, tava completamente perdida. E aí, eu tive um ex-namorado que começou a me ajudar à época, né? Eu tava tão agoniada que eu fui independentemente dele. Mas ele atualmente é juiz federal. E ele começou, não, Gabi, vamos lá, vamos organizar esses seus estudos. Você quer estudar para que área? E aí eu comecei a falar sobre as agências reguladoras. Ele me alertou pela questão, né, da estratégia também. Por quê? A quantidade de cargos disponibilizados, né, o conteúdo programático do edital ser bem diferente a depender da agência. E ele falou, por que você, já que você gostava tanto de ir com a sua mãe para o TRF, você não abarca a área de tribunais? E aí excelente ideia. Vou estudar para TRE, TRT, TJ e, enfim, e afins. E aí eu comprei um curso e comecei a estudar por videoaula. Porque eu testei estudar por PDF, comecei a estudar por livro e eu percebia que para a minha personalidade, a minha natureza, ler era muito monótono. Eu lia e aí eu começava a passar tempos e tempos numa página só. Não tinha absorvido nada. Fui diagnosticada com TDAH. Então, a leitura para mim era algo que me atrapalhava muito. Eu começava a ler e aí daqui a pouco eu tava acompanhando o voo de uma mosquinha. Começava a ler e eu, eita, mas já eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Quando eu vi, gente, assim, já tinham passado 30 minutos, quando eu via tinham passado 2 horas e eu não saí do canto. Então, qual foi a estratégia? Utilizar meios em que eu conseguisse absorver melhor o conteúdo. A videoaula para mim foi perfeita. Eu não falo que é exclusivamente a videoaula, né? Porque eu fiz leitura assim de lei seca, eu fiz questão de concurso, tinham coisas que eu lia também para pegar uma base maior, mas eu não foquei 100% em PDF ou em livro. Porque às vezes a gente acaba escutando o mito de que só passa em concurso público e para você estudar mesmo, você tem que ler PDF, ler livro. E aí você começa com essas crenças limitantes que começam a forçar contra a sua natureza. Você aprenderia muito mais se tivesse, por exemplo, fazendo um estudo reverso, né? Questões de concurso ou assistindo videoaula e praticando, né? E pontualmente, quando o assunto ele era um pouco mais difícil, você trazia como um apoio o livro ou o PDF. Mas aí você colocar na sua mente que você só pode estudar e você só vai ser aprovado se estudar por meio de livros e PDFs, gente, isso realmente atrapalha bastante na sua caminhada. Até porque, primeiro, eu começava a ter muita raiva de estudar para concurso, porque eu sabia que eu não conseguia me concentrar. Quando eu via o final do dia, eu não tinha aprendido muita coisa. E aí eu falava, caramba, amanhã eu vou demandar esse tempo inteiro para não aprender muito e ainda me distrair e ainda não sentir que eu tô avançando nos estudos. Mudei minha estratégia e foi excelente para mim. Eu aprendia muito com a videoaula. Por quê? O professor conversava, falava, eu sou um pouco mais agitada, então os professores traziam exemplos, né? Traziam fatos que aí eu sempre recordava, eu recordava da voz do professor. Mas tem gente que consegue recordar, por exemplo, da página. Ah, foi na página tal, em tal lugar. Eu não, eu conseguia fazer isso na videoaula. Então eu usei isso como estratégia. E aí eu até acelerava umas videoaulas que eu, né, comecei com 1.25, depois fui para 1.5 e a depender da matéria, se eu já soubesse, tivesse uma base, eu colocava em 2.0, o que já me ajudava. Segundo ponto, resumo. Resumo eu não fazia. Tem gente que gosta de resumir, né, de uma forma
bem... o professor espirrou e anota tudo, o espirro do professor. E aí, primeiro, não é uma tática muito interessante, por quê? Primeiro de tudo, o seu material de revisão fica gigantesco. Você já sabe, né? E quantas vezes, né? Quantos materiais, alguns concurseiros podem se identificar, escreve tudo que o professor disse. Quantas vezes você já retornou naquele material para ler? Porque fica cansativo, fica prolixo. Não é algo que também você se desafia a lembrar. Não são tópicos, por exemplo. Então, quando você faz um resumo, que você se force a olhar, porque vai ser um resumo, o resumo tem que ser coisa rápida. Bateu o olho, lembrou. Não é a absorção do conteúdo, não é o primeiro contato com o conteúdo. Você já está revisando. Então, tem que ser fácil acesso. São tópicos. Então, você bate o olho e, isso aqui é tal coisa. Isso aqui é tal coisa. E aí, você se força também no estudo ativo. Porque lá não vai ter todos os detalhes. Não vai estar ali mastigadinho de bandeja para você. Né? Você vai tentar lembrar qual é o exemplo e vai tentar lembrar qual foi a questão, qual o prazo. Então, por isso que eu falo, façam resumos com tópicos. Quanto mais apontamentos diretos e rápidos, melhor. E, meu povo, questão de concurso. Eu utilizava muito a questão de concurso, principalmente em dias... Tinha dias, gente, por exemplo, as mulheres que sofrem de TPM, né, de cólicas menstruais. Então, isso é uma dica que funcionava muito pra mim. Às vezes a gente quer se forçar porque tem um cronograma a cumprir ou tem algo que foi colocado. Não, hoje eu tenho que estudar tal assunto por videoaula. E aí a gente se trava de uma forma que a gente esquece de ser estratégica também. Então, quando eu estava com cólica, ou quando tinha alguma notícia, né, complicada ou difícil, né, no dia, tinha um problema maior, em vez de eu estudar por leitura ou por videoaula, que eu não estaria com cabeça para olhar e absorver, o que eu fazia? Questão, porque me forçava a remeter à mente um conhecimento que eu já tinha tido antes, né? Então eu colocava assuntos que eu já tinha estudado como forma de revisão. E ia fazendo diversas questões, principalmente de português. Português eu comecei a notar que a estratégia de estudo para português não estava sendo válida. Eu assistia milhares de videoaulas de diversos professores diferentes e eu não conseguia absorver o conteúdo porque eu não... isso é uma oração coordenada, nananana. E aí eu comecei a perceber que quando eu fazia várias questões da banca examinadora, eu começava a pegar o jeito, começava a entender como é que a banca cobrava aquele assunto e começava a entender as casquinhas de banana, os tópicos que caíam com mais incidência. E aí eu aprendi a fazer prova, porque ali eu não preciso ser doutoranda em letras, eu preciso acertar questões. E para acertar questões, eu comecei a entender que fazendo questões, vendo os erros, entendendo o perfil daquela banca, eu tinha estratégia e eu conseguia acertar as questões. Coisas que eu não estava conseguindo com horas e horas de videoaula. Entendeu? Então, é ser estratégico. Então, o que aconteceu também? Gabi, você era policial e foi para o tribunal. Como foi que aconteceu isso? Gente, eu estudei para concurso, para o TRE, né, as matérias base. Então, eu estudei, né, porque estavam saindo vários TREs à época. Então, eu comecei a estudar para TRE e eu gostei de direito eleitoral, pasmem. Então, eu estudava como base direito constitucional, direito administrativo, português, direito eleitoral, informática, lei 8.112, fazia a redação. Quando saiu o edital da Polícia Civil de Pernambuco, né, eu tinha feito algumas provas do TRE e tinha ficado mediano. Umas eu tinha tido a redação corrigida, outras não. E aí saiu o edital da Polícia Civil de Pernambuco. E aí eu lembro que quando eu olhei eram 500 vagas para agente de polícia. Quando eu olhei eu falei, isso aqui não tem como. Esse concurso é meu. Né? Porque eu olhei o conteúdo programático também e era direito constitucional, direito administrativo, português, informática, redação e penal e processo penal. Nunca tinha estudado nem penal nem processo penal. Mas eu falei, bom, nesse gap aqui, né, entre a publicação do edital e a realização das provas, que foram cerca de 2 meses e meio, 3 meses, eu vou pegar um professor que eu me identifique, né, com a forma de explicar, e eu vou me dedicar totalmente a aprender esse conteúdo novo. Sem preconceito, sem raiva, sem ai que saco, ai não é possível, ai é muita coisa nova. É quebrar essas amarras da nossa mente, já começa por aí. Então,
eu comecei a estudar focada, né, no edital da Civil. Consegui, né, da publicação do edital, foi o primeiro concurso de carreiras policiais que eu fiz. Então, desde a publicação do edital até a realização das provas, eu consegui ter uma gama de conhecimento necessária para ser aprovada. Fui aprovada, fui chamada na primeira turma. No final, eu fiquei aí na classificação 150, por aí. E eram 500 vagas, eu fui chamada, né, nessa primeira turma e consegui ficar na capital, diga-se de passagem. Pernambuco é o meu estado e eu fiquei em Recife, eu sou de Recife também, o que já foi excelente. Porém, vocês sabem que concurso para carreira policial não é só uma fase, não é só fazer a prova e acabou ali, né? Nós temos os testes de aptidão física, exames médicos, investigação social, academia de polícia como uma própria fase do concurso, né? A depender do estado em que você presta esse concurso. E eu demorei para ser chamada 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio eu não parei. E aí a dica. Eu não falei, tô dentro, depois eu vejo. Não, agora eu vou descansar. Não, eu não fui chamada ainda. Eu ainda estou nas fases do concurso. Continuei estudando, né? E aí saiu o edital do TRE Bahia. E aí tinha, cobrando para analista judiciária, área administrativa, tinha cobrando português, informática, Lei 8.112, que eu já tinha tido um contato prévio, tinha direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral, direito penal, direito processual penal, veja só, para a área administrativa, viu? Direito civil, direito processual civil, tinha direito financeiro, né, que eu tive que... Aqui algumas pessoas, né, falam AFO, né, Administração Financeira Orçamentária. E aí, nessa gama de conhecimento, eu fui estratégica no edital. Eu fui percebendo o que mais cobravam, porque eu sabia que eu não ia começar a estudar do zero processo civil, direito civil, AFO, e ainda tinha administração geral, que eu pelo menos tinha uma base por causa da minha graduação. Então, eu ainda tinha na memória fresca, né, a questão do direito penal e processo penal por causa do concurso da polícia, e eu adicionei civil, processo civil, e adicionei ainda mais as matérias que eu era forte. Por quê? Porque ali era mais uma certeza de eu acertar do que eu ficar apostando num grande conteúdo programático, por exemplo, de direito processual civil. Eu não exauri, eu não terminei de estudar todo o edital, todo o conteúdo programático, porém, eu fui estratégica nesse estudo. Então, quando saiu o resultado, eu fiz uma excelente redação, que foi total diferencial. A banca foi a mesma da Polícia Civil de Pernambuco, foi Sebrasp, e eu passei na redação com 9,8. Gente, 9,8 colocou minha nota lá em cima. Eu fiquei em 15º lugar. Por causa disso, eu fui chamada. Por causa da minha redação, hoje eu sou analista do TRE da Bahia. Foi um total diferencial. Eu fiquei em 15º, depois com as cotas e tal, eu fui para 23º. Demorei 4 anos para ser chamada, porque nesse meio tempo teve a pandemia, teve aquela suspensão, né, das nomeações dos concursos da Justiça Eleitoral, então ficou muito tempo sem nomear. Por causa disso, eu demorei 4 anos para ser chamada. Mas eu digo a vocês, valeu cada segundo a espera. Hoje eu trabalho 6 horas por dia, de 8 da manhã às 2 da tarde, trabalho em Feira de Santana, tenho diversos benefícios, né, plano de saúde, né, reembolso de plano de saúde, no caso, auxílio alimentação, que tá R$ 1.250, mais ou menos. Tem auxílio creche, quando você tem um filho até 5 anos, eles dão um adicional para você, que é mais de R$ 1.000. A chefia lá, né, se você pega como chefe de cartório, provavelmente, se você for, você vai pro interior no começo, e aí você pega a chefia, e aí se for a FC6, né, é 3.000 líquido a mais do seu salário. Se você ficar como assistente, que é FC1, você vai ganhar 1.000 e pouco a mais. Então, assim, o TRE, ele te dá uma estrutura de trabalho. Eu lembro que na polícia eu sofria porque as delegacias eram largadas, né? Acabava que a gente fazia cota para pagar a água, para pagar até a auxiliar de limpeza, que varria e limpava a delegacia, porque ficava num estado, assim, surreal. A gente que fazia a cota. No TRE, não. Tudo o TRE, que é
o que é para acontecer, né? Tudo o TRE organiza, manda inclusive café. Eu nunca imaginei, meu Deus, eu estou tomando café na empresa sem ter trazido café. Então, assim, hoje eu tenho minha estabilidade, eu tenho minha liberdade financeira, eu consigo me planejar. Se eu quiser ter filho, eu vou ter de uma forma muito mais tranquila. Se eu quiser viajar, aproveitar, né, agora para viajar, eu viajo. Então, assim, eu sou muito grata, né, a Gabriela que ali, ó, anos atrás não desistiu, não falou, não, tá muito cansativo, não é pra mim. Eu continuei apesar de todas as dificuldades. Por causa disso, eu sou muito, muito, muito grata. Hoje tá aprovada, tá empossada e ter essa estabilidade num contexto de um país em que a economia tá, né, do jeito que tá, a inflação. Então, assim, veio pandemia, vieram questões, né, problemas financeiros e haja chuva ou haja sol, eu estarei no Terra Bahia, né? A não ser que eu cometa um crime muito grave, que não pretendo. Então, meu povo, é isso. Eu queria mandar esse recado pra vocês, que a persistência, o planejamento, né, a estratégia e a persistência são os 3 pilares para você galgar a sua aprovação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, bons estudos e agora vai!